tem meu nome aqui, né, somente meu nome, a equipe como um todo fez parte das duas etapas. Tanto a etapa da criação da metodologia, da teoria, como também da parte da aplicação, da parte prática, implementar tudo isso que foi feito e criar também um modelo de otimização. Então, eu vou falar um pouco das duas coisas. A primeira é o que? Dada a teoria que foi fundamentada, a gente tem que obter os dados da CMI e implementar isso de forma prática no sistema. Isso tem desafios grandes que eu vou falar à frente. E depois de implementar, depois que o índice de confiabilidade já está calculado, né, a gente consegue visualizar isso de alguma forma, seja num sistema georreferenciado, como no Gemini, seja em forma de outros relatórios, aí vem a tomada de decisão que é para a otimização. Então, esses dois tópicos principais, que é o que eu vou falar hoje. Então, a primeira parte, implementação computacional. Então, esse foi um desafio grande, né? Se deu em 4 etapas. O desafio maior que a gente teve, que é um desafio que eu particularmente enfrento muito, porque eu lido com análise de dados, né, na minha empresa, é o desafio da obtenção dos dados, primeiramente. E toda empresa é um pouco complicado, porque a empresa zela pelos dados, sobretudo nos últimos anos, que os dados vêm cada vez mais se tornando um ativo da empresa. E, além disso, em muitos casos não se tem a curadoria dos dados. Então, alguns dados têm, alguns arquivos têm dados faltantes, dados discrepantes e por aí vai. Então, esse geralmente é um grande desafio. E o outro desafio natural, que é implementar a teoria, né, de forma prática. Às vezes também existe uma discrepância entre o que está no paper e entre aquilo que é possível de se fazer na indústria. Então, em relação aos dados da CMI que nós utilizamos, tem 3 fontes mais importantes: o Gemini, que nos dá dados sobre os ativos da rede em geral, né, dados sobre a malha da rede e tal, o histórico de interrupções, que dá o histórico de falhas que aconteceram na rede, e a planilha de custos com manutenção. Aqui, a gente pegou uma planilha que dá o custo de um serviço de troca de equipamento, tanto a mão de obra como o próprio equipamento em si, o próprio ativo em si. Vou falar um pouco mais à frente. Então, depois de obter os dados, nós criamos uma estrutura de dados que represente aquilo de uma forma interessante. Então, nós usamos algumas estruturas. Para representar a estrutura da rede, nós usamos na computação um gráfico que a gente consegue fazer uma representação de acordo com parecido com o que está no Gemini. Então, você consegue varrer os trechos de um alimentador, de uma subestação. Você consegue fazer uma busca em toda a rede. Você consegue ver níveis de profundidade. Então, para calcular o segmento, foi necessário fazer isso. E também a gente considerou uma estrutura de dados que é a árvore de equipamentos. E a árvore de equipamentos é que é usada para calcular o índice de confiabilidade dentro do computador. Então, eu vou explicar cada item mais à frente. Depois de criar a estrutura de dados, foi necessário o quê? Implementar o cálculo próprio do IC, do índice de confiabilidade. Para isso, o professor Henrique já passou toda a teoria, a fundamentação. Nós fomos lá, implementamos cada parte dele, cada índice daquele intrínseco ou extrínseco que nós implementamos. E, por último, a otimização. Então, a otimização é o seguinte: dado os índices que foram calculados, como que eu atuo na minha rede? Então, nós implementamos algoritmos de otimização que vão apoiar a tomada de decisão. Não necessariamente, como já foi dito, a decisão tem que ser acatada 100%. Pode ser acatada em parte, porque vai muito também do feed, né, do especialista. Então, eu coloquei aqui como exemplo uma subestação, na verdade um alimentador da Santa Efigênia, do HSE 07. Então, no Gemini, ele tem essa representação georreferenciada. E, inicialmente, nós identificamos, até a partir dos dados também, a representação física. O que é isso? Né? Primeira coisa, trechos e barras. Trechos
são segmentos entre um poste e outro, que as barras são os próprios postes. Então foi assim que nós recebemos os dados. Então eu tenho vários postes, no caso 82, que são as barras, e vários trechos também, 82. Então a primeira coisa que representamos... Na verdade é segmento entre dispositivos. Não é poste. Não, aqui é poste mesmo. Está muito... Não é poste. Está pouco, porque... Não, para um alimentador. Está muito pouco. Muito provavelmente, o que você está mostrando aí, são segmentos. São postes que têm equipamentos de proteção. Ou de manobra. Isso mesmo. Ou manobra também. Não, mas né, proteção tem depois. Proteção é bem menos. Eu vou mostrar à frente. Então é manobra. Proteção e manobra, né? Equipamentos de seccionamento. Não, nesse caso não. Não? Nesse Mas caso, dois postes ficou. Sem noção. porque esse alimentador provavelmente ele é bem pequeno. Pode ser. Então eu vou passar as chaves. Então. Esse aqui são os pontos das chaves. Então, esses pontos em cinza aqui são dispositivos de proteção. Porque também nós trabalhamos, Carlos, com o gênero. No gênero a gente tem os pontos notáveis. Às vezes você tem um vão lá enorme, a gente sabe que tem mais postes, mas eles são refletidos no gênero. Quando você tem quando você tem. E aí assim, a identificação do banco de dados, ela vem dessa forma, então para a gente ter um levantamento talvez mais preciso, o gênero foi o banco de dados que a gente utilizou, são as informações que ele traz para a gente. Barras são esses pontos. Trechos entre um ponto e outro. Coincidentemente, o que deu... Coincidentemente, deu isso. E segmentos entre dispositivos de manobra. Isso, que é a próxima figura. Então, depois, dada aquela representação física, uma representação conceitual que nós criamos foi a segmentação. Então, foi a criação de segmentos. Então, ele se inicia lá na subestação, e a cada novo dispositivo de manobra que ele encontra, ele indica que aquilo é um segmento. Então, aqui eu separei por cores, então, e as cores delimitam a quantidade de trechos que tem no segmento. Então, esses aqui são os dispositivos de manobra. Então, nesse caso, ele gerou 14 segmentos. E depois equipamentos. Então, dentro dos segmentos tem os equipamentos. Nesse caso aqui, na implementação, o que nós consideramos? Cabos, então são trechos de cabo, na verdade, chave e transformador. Então, nessa rede aqui, eu tenho 67 trechos de cabo. Então, existem, outro conceito importante, lá existem 82 trechos entre barras. Mas existem alguns trechos que eles não podem ser considerados como equipamento. Porque às vezes o Gemini usa um trecho de 1 metro para colocar uma chave ali só para uma representação visual. Então, a gente tomou cuidado de eliminar isso. No total deu 67 trechos de cabo realmente. Então, o que é um trecho de cabo? Considerando aquela mesma consideração entre um poste e outro, entre uma barra e outra. 25 transformadores nesse alimentador e 13 chaves ao total. Então a gente está considerando chave como uma entidade global, e dentro dela tem outras subchaves ali representadas. Então, a modelagem... Quando há mudança de zona de cabo, o tipo de condutor também ele é considerado como trecho? Sim, só que ele ganha uma confiabilidade diferente. É um total de 105 equipamentos, que a gente chama de equipamento. Cada entidade dessa de equipamento, ela pode ser, efeito de aplicação, nós consideramos 3, mas eu posso adicionar outros aqui, caso tenha necessidade, de forma fácil. Bastaria apenas adicionar elas e implementar a função de cálculo do índice de confiabilidade para ela e o custo dela. Então isso já fica genérico no sistema.
Depois de representar aqui um banco de dados, aí vem a estrutura de dados em árvore, né, que é a árvore de equipamentos. Então já foi demonstrado o cálculo do IC. Computacionalmente nós criamos uma estrutura em árvore em que ela começa, as folhas aqui começam do nível de equipamento, vão subindo o segmento alimentador, eu posso acrescentar outros níveis dependendo da necessidade. No caso aqui nós temos o nível conjunto e vai subindo para polo, gerência, até chegar na CMI como um todo. Então eu consigo visualizar os índices calculados, quaisquer desses níveis aqui da minha árvore. Então nesse caso aqui, o alimentador 07, eu começo dele, então eu tenho 14 segmentos que estão ligados àquele alimentador, e cada segmento eu tenho uma quantidade de equipamentos ligados a ele. Então na hora de efetuar o cálculo do índice de confiabilidade, qual que é o procedimento padrão aqui? Cada equipamento aqui tem o seu próprio índice. O nível superior é a média geométrica dos índices do nível inferior, ou dos níveis inferiores. Então eu consigo estender isso para os níveis acima até chegar ao momento que eu tenho um índice de confiabilidade da CMI como um todo. Depois da árvore de equipamentos, eu quis colocar aqui uma ideia de hierarquia também, que foi colocada lá. Em cada segmento, eu tenho os equipamentos que estão dentro dele. Cada equipamento tem o seu próprio índice de confiabilidade. Para calcular o nível acima, eu faço uma média geométrica de todos os índices que estão abaixo dele. Então, eu tenho de cima. Para calcular o do alimentador, eu pego os 3 segmentos e calculo o do alimentador. Nesse caso aqui, então foi só um exemplo. Naquele caso lá vão ser 14 segmentos, mas a ideia é a mesma. Então, só a ideia da hierarquia. Depois de calculado, o que eu tenho? Né? Aí eu posso explorar isso da forma que eu achar mais interessante. Nesse caso aqui, a representação visual que eu tenho georreferenciado é igual a do Gemini. Né? E no Gemini, cada barra tem a sua coordenada geográfica. Por isso que eu consigo representar dessa forma. Então o que foi feito aqui? Eu peguei o trecho e coloquei um índice de confiabilidade dele, né, dos equipamentos que estão ali dentro. E ao final eu tenho uma representação desse tipo. Essa representação poderia ser num nível maior de granularidade, ou poderia, dependendo do software, poderia aproximar, dar um zoom, pegar por equipamento, ser tranquilo de fazer. Então depende da representação visual que o usuário quer. Então aqui eu já consigo ver, então eu coloquei aqui trechos em verde, trechos em vermelho, então eu fiz uma escala de cor entre 0 e 1. Então eu consigo enxergar trechos piores que outros, né? E aí quem vai fazer a manutenção, de certa forma ele já tem inicialmente uma ferramenta para auxiliá-lo naquilo que ele vai fazer, sem entrar a otimização ainda. Então, só o aspecto visual, o relatório, ele já consegue identificar. Não, esse aqui é um exemplo. Né? Esse aqui é só um exemplo. Então, só para, por exemplo, 0,16, 16% de confiabilidade, está mais vermelho do que 0,71, está um pouco mais verde. Então, a ideia foi fazer essa escala de cor aí. Depois que eu calculei do alimentador inteiro, eu cheguei no IC médio de 0,5673, 56,73% de confiabilidade. E a partir desse cálculo, quaisquer níveis de granularidade, eu consigo aplicar o meu método de otimização. Então aí entra a tomada de decisão. Então entra alguns problemas. Qual que é o equipamento que eu vou escolher? Como que eu vou, de fato, dar manutenção? Aqui entra o problema da otimização. Ela vem para auxiliar, então ela é alimentada pelos indicadores já calculados na sua rede, e ela entra para gerar um plano que vai te falar onde você deve investir, e nesse caso, investimento para nós está sendo considerado a troca de equipamento, mas essa troca de equipamento, ela também pode ser modelada para ser uma manutenção do equipamento. Basta somente calcular o custo, né, de uma operação. Então o custo de uma troca vai ser diferente do custo
de eu ir lá e fazer uma limpeza no equipamento, ou de fazer uma manutenção em si nele. Isso pode ser modelado também. E entra o problema da otimização. Então, dada uma rede muito grande, como que eu faço para tomar uma decisão? Então, aqui, já está difícil de identificar, né? Como você falou, já está difícil de identificar qual que é o maior. Por quê? Porque é da natureza mesmo, porque eu tenho 105 equipamentos. Então, numa subestação eu vou ter muito mais, e isso vai se escalando de uma forma que o especialista humano fica com dificuldade. Então, o que nós propusemos aqui? Uma metodologia que o usuário escolhe o nível que ele quer. Então, ele vai escolher o nível, eu coloquei alguns exemplos, a empresa inteira, conjunto, alimentador e esses outros que nós falamos aqui. E o código, né, que ele quer. Então, ele vai trabalhar com níveis de interesse dele. Então, se eu não me engano, na manutenção tem os TDs, né, acho que chama esse nome, que eles atuam criando planos de manutenção. Então, eles pegam as inspeções e criam planos de manutenção. Então, eles trabalham geralmente com conjuntos que eles têm um conhecimento próprio. Então, num software como esse, eles vão poder selecionar um filtro alto só dos conjuntos que eles têm acesso e trabalhar só em cima deles. Então, aqui um exemplo de como que funciona o algoritmo. A gente entregou um relatório que tem um estudo feito para toda a subestação, para todos os alimentadores, para os algoritmos que nós implementamos, mas aqui é só para dar uma ideia, né? E eu posso aprofundar depois, para quem tiver interesse. Então, um exemplo aqui de uma rede, né, um gráfico aqui, em que eu tenho os trechos de cabo, tem chaves, eu tenho transformador. E o IC dessa rede é 57%. Então, um exemplo. Como é que a otimização atua? Ela seleciona equipamentos de forma interativa e propõe uma troca por um novo. Essa troca vai melhorar o índice de confiabilidade daquela rede que eu estou analisando. Então, nesse caso aqui, um transformador com 2% de confiabilidade foi trocado por um com 100%. Então, obviamente que à medida que ele é instalado, ele já está se depreciando. Então, toda uma modelagem. Inclusive, quando ele está guardado, já tem uma depreciação. E o IC novo dele foi 94%. Então, eu efetuei uma troca na rede e isso melhorou a minha rede em 37%. Há um custo da substituição daquele transformador. Então, aí surgem alguns problemas que nós trabalhamos. Os dois primeiros são problemas que nós trabalhamos de forma mais intensa. E o terceiro foi só um estudo preliminar, né, que o professor Henrique citou, que eu vou apresentar um gráfico para a gente analisar a diferença entre eles. Então, o primeiro é o quê? Maximizar o IC de uma rede sujeito a um orçamento. Então, o gerente ele tem um orçamento a gastar, o operacional, ele tem que escolher uma rede de modo a maximizar a confiabilidade dela o mais possível, né? Como já foi visto que o IC ele é altamente correlacionado com o FEC, à medida que você atua no IC, automaticamente você está atuando no FEC também. Então, você está, no caso, diminuindo o FEC, né? Que são inversamente proporcionais. E um segundo problema é minimizar o custo para obter um IC. Então, de repente, eu tenho um alimentador que ele não está batendo a meta que eu quero, da ANEEL. Só que eu preciso que ele alcance aquela meta. Então, contrapondo primeiro aí, eu fixo um IC que eu quero para aquele alimentador e o algoritmo vai me dar o menor custo possível para eu alcançar aquele IC. Então, são duas coisas diferentes. E um terceiro é o quê? Maximizar o IC e ao mesmo tempo minimizar o custo e deixar algumas soluções diferentes ali para o analista, para o especialista tomar a decisão, né? O que nós consideramos como variável de decisão, né? São as trocas. Então, um plano de manutenção para mim aqui é um conjunto de trocas que eu vou aplicar na rede, como já foi dito. E a avaliação da solução, de acordo com as funções que foram propostas, é calcular o IC para qualquer nível que tiver de granularidade e calcular o custo de acordo com as trocas que eu vou aplicar, né? Então, o IC, depois que eu modifico uma rede, eu consigo calcular o IC novo. Então, essa é a minha função de cálculo de IC. E dado um vetor de trocas como esse, eu consigo calcular o custo que ela me gera
na hora que eu efetuar aquele plano de manutenção. Então a ideia é essa. Métodos que nós consideramos que obtiveram os melhores resultados. Lá no Cefet a gente tem um forte grupo lá que pesquisa operacional, meteorísticas, otimização, e nós testamos vários algoritmos para esse problema. Então, os que melhores deram os resultados foram esses que estão aqui. O GRASP, que é um algoritmo que iterativamente ele gera uma solução inicial para o meu problema, então ele tem uma inteligência própria. O objetivo aqui é citar os algoritmos. O ILS, que é o algoritmo que ele parte da solução inicial gerada e vai iterativamente também melhorando aquela solução. Então, internamente ele propõe trocas novas, avalia o que melhorou e vai iterativamente caminhando para uma solução próxima da ótima. E o algoritmo genético também, que nós testamos junto com o ILS, e também obteve bons resultados. Os problemas 1 e 2. E no problema 3, nós testamos dois algoritmos multiobjetivos, que são o estado da arte da literatura, que eles têm um conceito diferente do primeiro, porque quando você está falando de multiobjetivo, para uma solução, para um plano de manutenção ser melhor que o outro, ele tem que ser melhor em todas as funções que eu estou analisando. Então existe um critério de dominância na avaliação das soluções. Então esses algoritmos eles trabalham dessa forma. Os dois são baseados em algoritmos evolutivos, no caso genéticos, que são os estándares da literatura, como eu já disse. Então uma simulação do algoritmo que vai gerar a otimização, vai gerar o plano de investimento na rede que eu quero. Então aqui é aquele outro exemplo, o mesmo exemplo. Eu tenho uma rede, então aqui eu estou considerando que são um alimentador. Eu tenho trechos ali dentro, eu tenho equipamentos. Então os equipamentos que eu tenho ali são 7, que estão representados em cima. Primeiro é calcular o IC. Então a primeira coisa é calcular o IC de todos os equipamentos. Então afinal eu consigo ter o IC global daquela rede que eu estou analisando. Então esse é o primeiro passo. Então a partir daquela solução inicial ali, eu tenho que melhorar ela. A partir do estado atual eu tenho que criar soluções que melhoram ela. O GRASP ele entra como? Ele entra para gerar uma solução inicial para um problema. O que ele faz? Dado o estado atual, ele vai selecionar trocas ali dentro e vai formar um plano, vai formar uma solução para o problema que eu estou analisando. Então esse exemplo aqui, ele selecionou duas trocas. Essas trocas, cada uma delas tem o quê? Tem um custo efetuado por ela. Então se eu efetuar a troca nesse equipamento aqui, eu tenho um custo de 1.000. Esse custo de 1.000, ele vai me gerar um incremento de IC de 0,7. Por quê? Porque eu estou incrementando um IC novo e diminuindo para aquele que existe e dá um incremento para aquela troca. No mesmo caso, este de cá. Este de cá aumenta 0,34 a um custo de 15,10. Então eu vou formando um plano de investimento ali com N trocas, dependendo do tamanho da minha rede, dependendo do orçamento que eu quero colocar no sistema, dependendo das restrições que eu coloco ali. Ao final, eu avalio a solução e eu tenho o IC que ela gera. Então antes o IC era 55%. Se eu aplicar essa solução, ele vai para 67%. Então depois que eu gero essa solução, o GRASP gera, eu aplico um outro algoritmo para melhorar essa solução. Que no caso foram esses dois que obtiveram os melhores resultados. Então, dada a solução inicial, que ela pode ser 67% e um custo de 1.510, como que eu faço? O algoritmo ele tenta melhorar aplicando o que ele chama de perturbações naquela solução que eu tenho ali. Que nada mais é o que? Ele vai pegando trocas ali e vai mudando as trocas por outros equipamentos, verificando se isso melhora a qualidade da minha solução. Então esse aqui é um exemplo básico. Eu tinha duas trocas, uma custava 510. Eu troquei por essa e tinha o mesmo incremento de IC. Eu troquei por uma nova que custa menos, um valor menor. Então eu vou conseguir ter o mesmo IC e vou ter um valor menor do que era antes. Então eu estou refinando a minha solução. Então por que a gente usa isso?
Que é um exemplo, para aquele alimentador, eu tenho 105 equipamentos. Então eu posso trocar, no pior caso, que eu acho que nunca acontece, é você trocar todo mundo. Nesse pior caso, você tem 105 trocas possíveis. Então eu coloquei aqui as combinações. Se eu aplicar só uma troca, só tem 105 combinações possíveis. Eu vou aumentando esse número e ele se torna exponencial. Então é impossível de um especialista humano analisar todas as combinações possíveis de troca. Por isso que a gente aplica a otimização. Então, no caso que eu tenho 10 trocas a fazer, a quantidade de combinações possíveis para se fazer. Então, por isso que a gente utiliza esse tipo de algoritmo. E o objetivo dele é apoiar, né, a tomada de decisão. Estou só falando sobre o problema 1, né, que é maximizar o IC, restringindo o orçamento desejado pelo quem está operando no sistema. Então, o que nós fizemos aqui um teste? Nós colocamos uma restrição de orçamento que corresponde a 3% do total do valor para eu trocar a rede inteira. Então, calculei o valor total para trocar a rede inteira, peguei 3% desse valor e coloquei como uma restrição. Então, apenas um exemplo. Então, nesse caso aqui, eu tenho o custo para trocar 3% da rede de 18,06 US. Eu converti o US para o valor real, daria em torno de 20 mil reais. Então, essa é uma restrição que a gente coloca. Essa restrição vai depender muito de quem está criando esse plano de investimento. Então, se é para um alimentador, vai ser um custo, se é para um conjunto, vai ser maior, da necessidade. E qual que é o tipo de resultado que o sistema de retorno? Eu tinha um IC anterior, que é 56,73%. Eu executei o algoritmo. Ele gerou um IC otimizado de 69,10% para esse alimentador 07. Então ele melhorou 21% do valor que era antes. Eu consegui gerar um custo de 17,47 US, que é abaixo da restrição que eu coloquei para o problema. Consegui fazer isso como? Gerando 6 trocas no meu sistema. Então o sistema te dá a lista de trocas que são necessárias de serem efetuadas no sistema. Então isso pode vir em forma de relatório, então vai depender do software que o Hortênio vai apresentar. E cada uma das trocas tem um incremento que ela gerou no meu IC e o custo que ela tem para ser efetuado. Então, o segundo problema, que é semelhante, que é o quê? Eu restringo um IC, eu restringo o valor de confiabilidade que eu quero alcançar naquela rede, eu quero minimizar o orçamento para alcançar aquilo. Então, um exemplo aqui, dado o IC atual da rede, eu quero melhorar ele em 20%. Então, um exemplo contrário. Então, eu restringo que ele tem que ser maior do que 68,07%. Então, uma restrição que eu coloquei. Quando eu executo o algoritmo, a melhor solução que ele consegue me dar é o quê? Um custo otimizado de 14,08 US e um IC obtido de 68,09%. Né? Isso aplicando o quê? 6 trocas também. Nesse caso foi coincidência, até porque eu coloquei a mesma restrição para os dois. Mas dependendo se eu aumento o IC que eu quero obter, o número de trocas vai ser maior. E quer melhorar mais pontos da rede. Então ele me dá uma solução otimizada dessa. Tem relatórios de desempenho do algoritmo que estão disponíveis também para serem vistos. Aqui é um exemplo que a gente quis trazer. E um terceiro problema que é o quê? Quando eu tenho as duas funções e eu quero otimizar elas ao mesmo tempo. Eu tenho que maximizar o IC e minimizar o orçamento. Aqui eu coloquei uma restrição, só que nesse caso ela é opcional. Então, inclusive o gráfico que eu vou mostrar nem tem essa restrição. Por quê? Ela pode ser definida no sistema ou ela pode ser escolhida pelo especialista na análise dos gráficos que ele vai gerar. Então, um exemplo de gráfico resultante para o problema 3 é o quê? Eu tenho aqui 2 eixos desse gráfico, o índice de confiabilidade e o custo da manutenção. Eu tenho os 2 algoritmos que foram executados.
eu tenho que avaliar cada ponto desse é uma solução gerada. Então, por exemplo, esse ponto menor aqui, eu tenho um índice de confiabilidade próximo do que já é, mas ao mesmo tempo eu não gasto nada, ou perto de nada. Provavelmente ele trocou só um trecho, um equipamento. E eu tenho um ponto máximo lá em cima, um índice de confiabilidade próximo a 0, próximo a 1, desculpa, e eu tenho um custo de manutenção muito alto. Então, cabe ao especialista, se ele quiser, né, se você quiser definir as restrições antes também, ele analisar as curvas geradas, o que é melhor para ele, dependendo da situação. Ou seja, eu quero aumentar mais o meu índice de confiabilidade em determinado alimentador, eu posso fazer. Basta eu escolher uma solução que tenha mais índice de confiabilidade, um índice de confiabilidade maior. Eu quero minimizar o meu custo, eu posso fazer também. Basta escolher soluções que tenham menor custo aqui. Eu consigo fazer, verificar esse trade-off entre as duas funções aí. E cada ponto desse que eu escolhi, ele vai me dar um plano de manutenção igual aquele que eu passei, como exemplo. Então, para concluir aqui, embora nós tivemos assim, problemas, igual eu já falei, para obter dados, porque isso é natural, a gente passa muito por isso. E eu sei que a CEMIG ela tem alguns projetos, inclusive criar um DW, que eu já tenho criado, que facilite isso, dê as informações para os projetos ou para as áreas afins aí, com uma certa curadoria dos dados. Mas, mesmo assim, né, a gente conseguiu implementar uma solução na prática, validar numa região real, que é a subestação Santa Efigênia, com resultados práticos aí, que porventura possam ser usados no dia a dia, tanto do gerencial quanto do operacional. E, como eu já falei, a qualidade da resposta depende do modelo, né, e a qualidade da resposta do modelo depende dos dados de entrada. Então, essa é a conclusão que a gente chega. É possível gerar, é possível ter soluções práticas que melhoram o dia a dia da CEMIG, tanto gerencial quanto operacional, mas a qualidade disso depende muito dos dados de entrada que o sistema recebe. Nós também, antes da apresentação, nós também submetemos um artigo com essa validação para o Congresso do I3E, Computação Evolutiva, né, a gente está esperando a resposta. E a ideia também, igual o professor Henrique falou, é divulgar esse trabalho de outras fontes, revistas que sejam interesse da CEMIG, devido à contribuição valiosa científica de originalidade que tem o trabalho, a gente acredita muito. Então, a apresentação é isso, queria agradecer a atenção de todos e se tiver alguma pergunta.